Você já pensou que talvez o que te impede de vencer não é o fracasso, mas o medo de conseguir? Porque quando você conquista, não tem mais desculpa, nem fuga, só o espelho. E é aí que muita gente desmorona. Aqui no Rima da Mente a gente fala justamente sobre esse tipo de desconforto, aquele que mora entre o sonho e o pavor de realizá-lo. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Nas últimas semanas, muita gente nova começou a acompanhar o canal, mesmo em silêncio. Isso é um sinal de que estamos criando algo com alma. Gratidão a todos que já estavam aqui e a você que está chegando. Se curte mergulhar fundo e não foge de verdades incômodas, se inscreve, porque essa reflexão é só o começo. E se tudo o que você busca com tanta força for, na verdade, o que está te afastando da paz que você realmente deseja, pense nisso. Todos nós temos aquela coisa, aquele grande objetivo, aquele troféu dourado que colocamos no altar da nossa vida e passamos a adorar. Para alguns, é um cargo, a cadeira de diretor, o nome na porta, o salário com mais zeros. Para outros, é uma pessoa, a alma gêmea, que acreditamos vai finalmente preencher nosso vazio e dar sentido a tudo. Para outros, é um diploma, uma casa, um corpo perfeito, a marca de 1 milhão de seguidores. Não importa o que seja, o mecanismo é o mesmo. Nós elegemos uma única conquista e depositamos nela todo o peso da nossa felicidade futura. Criamos uma fantasia, um roteiro de cinema onde dizemos a nós mesmos: quando eu conseguir aquilo, aí sim tudo vai se resolver. Aí sim eu serei completo. Aí sim a vida começa de verdade. E assim, a busca por essa coisa se torna a nossa identidade. Você deixa de ser o João, a Maria, e passa a ser o cara que está estudando para aquele concurso, a moça que sonha em se casar, o empreendedor que está lutando para fazer a empresa dar certo. Sua vida se transforma na narrativa dessa busca. Suas conversas giram em torno disso. Seus sacrifícios são justificados por isso. Suas noites mal dormidas, seus fins de semana perdidos, seus relacionamentos negligenciados, tudo se torna um dano colateral aceitável na sua grande jornada do herói. Nós romantizamos essa luta, chamamos de foco, quando na verdade é obsessão. Chamamos de ter um propósito, quando muitas vezes é apenas uma fuga espetacular do presente. Porque é muito mais fácil e glamuroso dizer: estou lutando pelo meu sonho, do que admitir: tenho pavor de encarar a vida como ela é agora, com seus vazios e suas imperfeições. O desejo constante, essa sensação de que algo nos falta, é um estado de sofrimento. É uma comichão na alma que não para. Mas nós, em nossa genialidade para a autoilusão, rebatizamos essa dor. Demos a ela nomes nobres: ambição, garra, determinação. Transformamos o sofrimento do desejo, como diria um velho filósofo, em nossa maior virtude. E passamos a admirar aqueles que mais sofrem em sua busca. O executivo que não dorme, o atleta que treina até vomitar, a estudante que vive à base de café e ansiedade. Eles são nossos heróis, porque eles personificam a nossa crença de que o sacrifício extremo é o único caminho para a redenção, para a felicidade que nos espera do outro lado da linha de chegada. Mas o que ninguém nos conta, o que a gente se recusa a admitir, é que talvez não exista linha de chegada. Existe apenas uma esteira rolante de desejos, onde cada conquista é apenas um degrau para uma nova ânsia, uma nova falta, um novo sofrimento disfarçado de propósito. Mas e quando a caça está prestes a terminar? E se depois de tanto correr, de tanto sacrificar, você finalmente encurrala a sua presa e a flecha já está no arco, pronta para o disparo final? A lógica diria que esse é o momento do êxtase, da alegria pura, da recompensa. Mas não é isso que você sente, é? O que vem não é a euforia, é uma vertigem, um frio na espinha, um pavor inexplicável que sobe pela garganta e te pergunta, em um sussurro: e agora? É como escalar uma montanha por anos a fio, com o corpo exausto, as mãos sangrando, os olhos fixos no cume, acreditando que lá em cima encontrará todas as respostas, toda a paz. E ao dar o último passo, ao finalmente chegar ao topo, você não encontra um jardim do Éden. Você encontra um platô varrido pelo vento,
Um silêncio ensurdecedor. E a única coisa que ecoa é o som do seu próprio esforço. O fantasma da sua própria luta. A busca, que era tudo, acabou. E o que sobrou foi só você. É nesse momento, no limiar da conquista, que um mecanismo estranho e poderoso entra em ação. A autossabotagem. Começa de forma sutil. Você está na última fase do processo seletivo para o emprego dos seus sonhos. Aquele que justificaria todas as suas noites em claro. E de repente, você começa a encontrar defeitos na empresa. Será que a cultura é boa mesmo? Você se pergunta. Acho que o chefe não foi muito com a minha cara. Você relaxa na preparação, esquece de pesquisar um ponto crucial. Chega 2 minutos atrasado. Pequenos acidentes, deslizes quase imperceptíveis que servem a um propósito maior e inconsciente: te proteger da vitória. Ou talvez você esteja prestes a oficializar o relacionamento que sempre quis, a pessoa que se encaixa em todos os seus roteiros. E do nada, aquele hábito bobo dele ou dela, que antes era charmoso, se torna insuportável. Uma toalha molhada na cama vira motivo para uma briga existencial. Um silêncio no jantar se transforma na prova de que não era para ser. Você cria o conflito, você gera a distância, você planta a semente da dúvida. Por quê? Porque é mais fácil lidar com a dor familiar da decepção do que com a ansiedade desconhecida da realização. Esse medo, essa vertigem, não é um sinal de fraqueza. É uma reação quase lógica de um sistema que se viciou na luta. Sua mente, seu corpo, sua alma se acostumaram a viver em estado de tensão, de desejo, de quase lá. A luta te dava uma identidade clara. Você era o guerreiro, o batalhador, o sonhador. Sua história era a da busca. Mas e quando a busca termina? Quem é você sem o seu grande desejo para te definir? O que te fará levantar da cama pela manhã se o grande troféu já estiver na estante, acumulando poeira? A autossabotagem, então, não é um ato de estupidez. É um ato desesperado de autopreservação de uma identidade. É a sua mente gritando: não me tire a única história que eu sei contar. Não me tire o propósito que me manteve vivo, mesmo que esse propósito fosse a própria dor da busca. Nós nos apegamos ao nosso sofrimento com uma lealdade assustadora. E o medo de perdê-lo, o medo de ter que encarar a vida sem um grande inimigo para lutar ou um grande prêmio para perseguir, é a raiz de nossa paralisia. E assim, a linha de chegada, que deveria ser um portal para a paz, se transforma na beira de um abismo. Então, o que existe nesse abismo que tanto nos apavora? Porque a vitória, o momento que deveria ser o mais doce, tem um cheiro tão parecido com o do fim do mundo. A resposta é desconfortável, mas é simples, porque, de certa forma, é exatamente isso que ela é. Um fim. O fim da história mais importante que você já se contou. A história da sua luta. Pense bem, você não é apenas uma pessoa. Você, para si mesmo e para o mundo, é uma narrativa. E por anos, talvez décadas, a sua principal narrativa, o roteiro que guiou suas ações e justificou seus sacrifícios, foi a da busca. Você era o guerreiro lutando para vencer, a vítima que ia dar a volta por cima, o sonhador incompreendido que um dia provaria seu valor. Sua identidade estava amarrada, costurada, soldada à sua dificuldade. A sua luta não era apenas uma fase, ela era o seu personagem principal. E o que acontece quando o herói finalmente vence o dragão? O que ele faz na manhã de terça-feira, depois de salvar o reino e casar com a princesa? Ninguém conta essa parte. Os filmes acabam nos créditos, porque a batalha é infinitamente mais interessante do que a paz. O conflito é o que nos define. Nós nos apaixonamos pela jornada, pela tensão, pelo drama de ser aquele que supera. E quando a conquista acontece, o seu personagem principal morre. O guerreiro não tem mais contra o que lutar. A vítima não tem mais do que reclamar. O sonhador realizou o sonho. E agora, quem entra no palco? O que sobra de você quando a sua grande luta, que ocupava todos os espaços da sua mente e das suas conversas, finalmente acaba? É aqui que o medo se revela em sua forma mais pura. Não é o medo de não conseguir. É o medo de não saber quem ser depois de conseguir. É o pavor de se tornar comum. A sua luta, mesmo sendo dolorosa, te dava um status especial. Te colocava em uma categoria de pessoas fortes, resilientes,
batalhadoras. Te rendia à admiração, a pena, a atenção dos outros. A cura, o sucesso, a conquista te tiram isso. A cura te torna apenas mais uma pessoa que não tem mais uma grande tragédia para contar, uma grande batalha para narrar. E o pavor de ser comum, de ser desinteressante, de perder o enredo que te tornava especial, é uma das forças mais paralisantes que existem. É por isso que, inconscientemente, a gente se apega ao problema. Porque o problema, pelo menos, nos dá uma história para contar. A paz, muitas vezes, é só uma página em branco. E o branco pode ser apavorante. Então, a autossabotagem, aquela força misteriosa que te faz tropeçar no último degrau, não é sua inimiga. É a sua guarda-costas. É a protetora leal da sua identidade atual. Ela surge para garantir que a sua história de luta nunca termine, para que você nunca precise se confrontar com a pergunta aterrorizante: e agora quem sou eu? É mais fácil continuar sendo o quase lá do que o cheguei e não sei para onde ir. É mais seguro viver na véspera da vitória do que no dia seguinte a ela, porque na véspera ainda há promessa, ainda há fantasia, ainda há um roteiro. No dia seguinte só há a realidade. E a realidade, muitas vezes, é apenas silenciosa. Então, o medo secreto de conseguir o que você quer é, na verdade, o medo de ter que se apresentar a si mesmo, talvez pela primeira vez, sem a máscara do seu sofrimento ou da sua busca. É o medo de olhar no espelho e não reconhecer o herói da história que você sempre contou. A verdade é que o medo de se tornar comum, de ficar sem uma história de luta para contar, é apenas a primeira camada do pavor. Por baixo disso, existe um medo ainda mais profundo. Um medo que mal temos coragem de admitir para nós mesmos. O medo do vazio que a conquista inevitavelmente traz. Esse vazio é como um espaço silencioso dentro de nós. Um eco frio que ressoa quando a intensidade da batalha desaparece. Aprendemos desde cedo a ver o desejo como o motor da nossa existência. A força que nos impulsiona para a frente. O desejo por algo melhor é o que nos faz levantar da cama todas as manhãs, trabalhar duro, suportar as adversidades, mesmo quando tudo parece conspirar contra. É uma tensão constante, uma corda esticada entre onde estamos agora e o lugar onde queremos chegar. E por mais dolorosa que essa tensão seja, a dor da falta, da espera, do ainda não, ela nos mantém vivos, ativos, atentos. É essa sensação que nos dá uma direção, uma missão. Mas o que acontece quando a flecha atinge o alvo? Quando a corda, depois de tanto tempo esticada, finalmente se solta? Não vem a paz, como muitos imaginam. Vem o estalo, um silêncio súbito, a ausência da tensão que nos sustentava. E é nesse instante que o verdadeiro abismo se revela. A felicidade que sentimos ao conquistar algo é real, porém desesperadamente breve. Ela se assemelha ao primeiro gole d'água depois de uma longa sede. Glorioso e reconfortante, mas passageiro. Logo, essa sensação desaparece, e tudo o que resta é a ausência da sede. Um vazio que, para quem se acostumou a viver sedento, é profundamente entediante. Nossa vida muitas vezes funciona como um pêndulo invisível. De um lado, a dor aguda de querer algo que não temos, a inquietação e o anseio. Do outro, o tédio sufocante de já ter alcançado o que desejávamos, sem saber o que fazer com essa conquista. Passamos a vida inteira oscilando entre esses dois estados, como se fôssemos presos em um ciclo interminável. O sofrimento da busca e o vazio da chegada. E, se formos honestos, o tédio, essa ausência de propósito imediato, pode ser ainda mais assustador que o próprio sofrimento. Afinal, a luta tem uma nobreza embutida. Ela nos dignifica. Nos transforma em heróis da nossa própria jornada, em protagonistas de uma história cheia de superações. O tédio, por outro lado, é banal, vulgar. O eco vazio de um domingo à tarde sem nada para fazer. A angústia silenciosa de uma vida sem um grande problema para resolver. Pense no carro novo que você sonhou por anos. A busca, a pesquisa, a economia. Tudo isso te deu um propósito. E no dia em que você o tirou da concessionária, a euforia foi real. Mas e 6 meses depois? Ele virou apenas o carro, o transporte que te leva de A a B. A emoção da conquista se foi, e seu cérebro já estava procurando a próxima grande meta. A viagem, a reforma da casa,
A próxima promoção. O pêndulo balançou. É por isso que, no fundo, tememos o sucesso. Porque ele ameaça arrancar de nós essa nobreza. Ele nos entrega a paz e nos deixa desnudos diante de um silêncio que não sabemos como preencher. A paz não gera assunto. Não atrai a admiração dos outros. É silenciosa, discreta demais para uma vida que foi moldada pela intensidade da batalha. E então, o que fazemos? Quando a sensação de vazio começa a se infiltrar após uma conquista, nosso cérebro, viciado em problemas, cria imediatamente um novo desejo, uma nova falta, um novo sofrimento. É uma armadilha da mente para nos manter ocupados, para nos dar a ilusão de que estamos em uma jornada importante outra vez, evitando assim o encontro com o silêncio. O ciclo recomeça, quase como um ritual inconsciente. O medo secreto de conseguir o que você quer, na verdade, é o medo de encarar a vida sem o drama da busca. É o medo de perceber que, mesmo depois de vencer todas as batalhas, ainda pode restar um vazio profundo dentro de você. Um vazio que desafia todas as narrativas que você já contou e que, talvez, só possa ser preenchido por algo que não se conquista, mas se aprende a viver. Se o vazio depois da conquista é o nosso maior pavor, e o ciclo do desejo nos condena a uma busca sem fim, como a nossa mente, em sua infinita astúcia, lida com isso. Ela cria mecanismos de defesa, estratégias brilhantes para nos proteger do perigo de sermos bem-sucedidos. E a mais comum, a mais disfarçada, a mais eficaz de todas essas estratégias, é uma velha conhecida sua, a procrastinação. Nós a chamamos de preguiça, de falta de disciplina, de deixar para depois. Damos nomes feios que carregam o peso da culpa para nos sentirmos mal por praticá-la. Mas e se a procrastinação não for nada disso? E se ela for, na verdade, o guarda-costas mais leal da sua zona de conforto? Uma estratégia sofisticada da sua psique para te manter exatamente onde você está, no quase. A lógica é simples e perversa. Se a busca é o que te dá identidade e a chegada te confronta com o vazio, então a solução mais segura é nunca chegar. É manter-se perpetuamente na véspera, no penúltimo passo, no falta só mais um pouquinho. A procrastinação é a arte de viver no gerúndio. Estou terminando o projeto. Estou planejando a conversa. Estou me preparando para começar. É um estado que mantém o sonho vivo como uma possibilidade eterna, protegendo-o da dura realidade, que tem apenas dois desfechos possíveis: o fracasso, que dói, ou o sucesso, que, como vimos, apavora. Ao não dar o passo final, você não pode falhar. E mais importante, você não precisa lidar com o que vem depois do sucesso. Você se mantém seguro, no papel nobre e romantizado de alguém com grande potencial. É muito mais confortável ser um eterno quase lá do que um cheguei, e agora? Pense naquele projeto que pode te dar a promoção. Você trabalhou nele por meses, virou noites, sacrificou seu tempo. Ele está 99% pronto. Falta apenas um ato: revisar o texto final e enviar o e-mail para a diretoria. Um ato simples, mecânico, e você não o faz. Em vez disso, você decide que precisa arrumar a gaveta da sua mesa. Responde a dezenas de e-mails sem importância. Passa horas pesquisando um detalhe final, que não muda em nada a essência do trabalho. Por que você faz isso? Porque enquanto o e-mail não é enviado, você ainda é o candidato genial prestes a ser reconhecido. Sua história é a da iminência do sucesso. No momento em que você clica em enviar, essa história acaba. E você se torna apenas alguém que espera por uma resposta que pode ser sim, e o temido vazio que vem com ele, ou não. E a dor concreta da rejeição. Procrastinar o último passo te mantém no controle da narrativa. E nos relacionamentos, você encontrou alguém, a conexão é real, e o próximo passo natural seria um compromisso maior. Aquele que você sempre disse que queria. A conversa sobre morar junto, sobre o futuro, precisa acontecer. E de repente, você fica ocupado demais. O trabalho se torna uma emergência. Uma pequena falha do parceiro se transforma em motivo para uma briga enorme, criando uma distância conveniente. Você adia a conversa definitiva. Por quê? Porque enquanto a conversa não acontece, a relação ainda é a promessa perfeita. Ela vive no campo das possibilidades. No momento em que o compromisso é selado, a fantasia acaba
e a realidade do dia a dia, com suas imperfeições e seu tédio eventual, começa. Você não está adiando a conversa. Você está adiando o fim do roteiro idealizado que criou em sua mente. A procrastinação, portanto, raramente é sobre a tarefa em si. É sobre o que a conclusão daquela tarefa representa. É o medo de ser julgado, o medo de não ser bom o suficiente e, acima de tudo, o medo de ter que encontrar um novo problema para resolver, uma nova montanha para escalar. É a arte de não terminar. Mas ela tem um parente ainda mais sofisticado, mais disfarçado de virtude e talvez ainda mais perigoso: o perfeccionismo. Se a procrastinação é a arte covarde de não terminar, o perfeccionismo é a sua versão de gala. É a autossabotagem vestida com as roupas nobres da excelência, aplaudida pela sociedade. É a desculpa mais bonita, mais sofisticada e, por isso mesmo, a mais perigosa de todas. Ninguém vai te criticar por querer fazer algo perfeito. Pelo contrário, vão te chamar de dedicado, de meticuloso, de alguém que tem padrões elevados. E é aí que a armadilha se fecha. Você recebe elogios pelo mesmo mecanismo que te mantém paralisado, preso no eterno ciclo da preparação, a um passo seguro da linha de chegada. O procrastinador sente culpa, o perfeccionista sente orgulho, mas o resultado, no final, é exatamente o mesmo. Nada é concluído, nada é entregue ao mundo, nada é confrontado com a realidade. O objetivo secreto do perfeccionista não é criar a obra-prima, é criar um processo infinito, porque o processo é seguro. O processo é um laboratório controlado, onde você tem todo o poder. A obra finalizada, por outro lado, é vulnerável. Ela será julgada. Ela será criticada. Ela pode falhar. Ou pior, ela pode ter sucesso e te lançar de volta no abismo do "e agora?". O perfeccionismo é um escudo engenhoso contra esses dois destinos. Ao estabelecer um padrão de qualidade que é, na prática, inatingível, você se dá a permissão para nunca terminar. O trabalho nunca está bom o suficiente, sempre falta só mais um ajuste, sempre há uma nova pesquisa a ser feita. É uma desculpa que soa como virtude, mas que tem o mesmo efeito de uma corrente. Pense no escritor que passa 10 anos reescrevendo o primeiro capítulo de seu livro. Ele muda vírgulas, troca adjetivos, reestrutura parágrafos. Os amigos o admiram por sua dedicação à arte da palavra. Mas a verdade é que ele está apavorado com o que aconteceria se ele escrevesse a palavra fim. Teria que enviar o livro para editoras. Teria que encarar a possibilidade da rejeição ou, quem sabe, do sucesso e da pressão por um segundo livro. Ao se manter no primeiro capítulo, ele permanece para sempre no papel seguro do gênio incompreendido que está trabalhando em sua obra-prima. Ele nunca precisa se arriscar a ser apenas mais um autor publicado. Ele se protege da realidade sendo um eterno potencial. Ou pense no empreendedor que tem uma ideia de negócio brilhante e passa anos elaborando o plano perfeito. Ele cria planilhas complexas, faz pesquisas de mercado intermináveis, redesenha o logotipo pela 100ª vez. Ele se convence de que está sendo prudente, de que está minimizando os riscos. Mas a verdade é que ele está se escondendo. O plano de negócios perfeito é um escudo contra o campo de batalha real do mercado, onde as coisas são imprevisíveis, caóticas e raramente saem como o planejado. É mais confortável ser a pessoa com aquela ideia incrível que um dia vai mudar o mundo, do que ser a pessoa que lançou um negócio que talvez dê errado, que talvez exija pivôs dolorosos, que talvez não seja tão glamuroso quanto a fantasia. O perfeccionismo o mantém seguro no mundo das ideias, longe da bagunça da execução. O padrão que o perfeccionista busca não é a excelência, é o divino, é o inalcançável. E isso é intencional, porque ao mirar em um alvo que não existe, você garante que nunca precisará parar de atirar. Você se dá uma justificativa nobre para a sua paralisia. O medo profundo não é o de produzir algo ruim, é o medo de produzir algo acabado. Um trabalho finalizado é um ponto final, e um ponto final te obriga a começar uma nova frase, a encarar uma nova página em branco. E isso, como já vimos, é apavorante. Então, seja adiando o último passo com a desculpa da preguiça, ou polindo o primeiro passo eternamente com a desculpa da excelência,
A estratégia da sua mente é a mesma: nunca chegar. Mas por que tanto esforço para evitar a chegada? Porque no fundo, nós somos viciados em uma das mentiras mais sedutoras que a mente humana já inventou: a ilusão do depois. Então, seja adiando o último passo com a desculpa da preguiça, ou polindo o primeiro passo eternamente com a desculpa da excelência, a estratégia da sua mente é a mesma: nunca chegar. Mas por que tanto esforço para evitar a chegada? Porque no fundo, nós somos viciados em uma das mentiras mais sedutoras, mais reconfortantes que a mente humana já inventou: a ilusão do depois. A promessa de que sempre haverá mais tempo, uma nova chance, um momento futuro mágico onde tudo, finalmente, fará sentido e a dor de agora desaparecerá. O depois é a nossa droga mais poderosa. É o analgésico que torna o presente medíocre suportável. É a fantasia que nos permite continuar em empregos que odiamos, em relacionamentos que não nos nutrem, em vidas que não são nossas. É a cenoura na ponta da vara que nos faz continuar caminhando, sem nunca questionar se a estrada em que estamos nos leva a algum lugar que realmente valha a pena. Pense nisso. Você acorda toda segunda-feira com um peso no peito, odiando o som do despertador. Vai para um trabalho que te drena a alma, que não te desafia, que te transforma em um autômato. E o que você diz a si mesmo para aguentar? É só por um tempo. Quando eu conseguir aquela promoção, quando eu juntar dinheiro suficiente, quando as crianças crescerem, depois eu vou buscar algo que realmente amo. E essa promessa, essa mentira bonita, te dá a força para suportar mais uma reunião inútil, mais um chefe incompetente, mais um dia sem propósito. O depois justifica o sacrifício do agora. Mas aqui está a verdade desconfortável. E se o problema não for o seu emprego atual, mas a sua covardia de tomar uma decisão agora? E se, ao chegar no depois, você descobrir que o vazio não estava no escritório, mas dentro de você, e que ele te acompanhou fielmente? O mesmo acontece na vida afetiva. Quando eu encontrar a pessoa certa, nunca mais vou me sentir sozinho. E essa fantasia se torna o grande projeto da sua vida. Você rejeita pessoas reais por não se encaixarem no roteiro perfeito. E, mais perigosamente, você se isenta da responsabilidade de aprender a ser feliz com a sua própria companhia. Você não está buscando um parceiro. Você está buscando um salvador. Alguém que chegue e dê um sentido à sua existência. É uma pressão cruel para se colocar em outra pessoa. E uma desculpa terrível para não fazer o trabalho duro de construir uma vida interessante por si mesmo. Agora, a solidão que você sente não será curada por outra pessoa. Ela só será anestesiada por um tempo, até que o pêndulo balance de volta. A gente vive dizendo: quando acabar esse projeto, quando as férias chegarem, quando eu emagrecer. Mas o depois é uma miragem no deserto. Uma ilusão que muda de lugar cada vez que a gente se aproxima. O que nos aterroriza não é a possibilidade de não chegarmos lá. O que nos aterroriza de verdade é a possibilidade de chegarmos e descobrirmos que nada mudou. Que, mesmo com o novo cargo, com o novo relacionamento, com o novo corpo, nós ainda somos a mesma pessoa, com as mesmas ansiedades, os mesmos medos, as mesmas insatisfações. Seria a prova final de que o problema nunca foram as circunstâncias externas. O problema sempre fomos nós. E essa é uma verdade dura demais para encarar. Por isso, é muito mais seguro manter a mentira do depois viva. É mais seguro manter o sonho como um refúgio intocado do que transformá-lo em uma realidade que pode e provavelmente vai nos decepcionar. A promessa do futuro é o escudo perfeito contra a responsabilidade de viver o presente. Mas vamos supor que aconteça. Que apesar de toda a sua procrastinação, de todo o seu perfeccionismo, de todo o seu medo secreto, você consegue. Você chega lá. Atravessa a linha de chegada, conquista a pessoa, recebe a promoção. Há um momento inicial de euforia, de alívio, de paz. A mentira do depois parece ter se tornado verdade. Por um instante, você respira fundo e pensa: é isso, consegui, agora serei feliz. Mas esse instante é perigosamente curto. E o que acontece quando a adrenalina da conquista baixa e a poeira assenta? Você descobre a verdade mais cruel de todas. Você não escapou da prisão. Você apenas trocou de cela. Nosso cérebro não foi projetado para o contentamento. Ele é uma máquina de sobrevivência, e para ele,
Sobreviver significa estar em alerta. Significa identificar a próxima ameaça, o próximo problema, a próxima falta. Um cérebro em paz é um cérebro que, do ponto de vista evolutivo, está desempregado e vulnerável. Então, no momento em que você resolve o grande problema que definia sua vida, a falta daquele emprego, a falta daquele relacionamento, sua mente entra em pânico. O silêncio da paz é ensurdecedor para ela. E então, para se proteger, para voltar ao estado de tensão que ela conhece tão bem, ela imediatamente cria um novo desejo, um novo problema, uma nova fonte de sofrimento. Você lutou por anos por aquela promoção. Conseguiu. A euforia do novo salário e do novo status dura alguns meses. E então, o sussurro começa. Ok, você é gerente, mas o diretor da sua área parece ter uma vida muito melhor. E aquela sala dele, com vista para a cidade? Você precisa daquela cadeira. E pronto. A antiga e familiar cela de "eu sou um analista frustrado" foi trocada pela nova, e talvez ainda mais estressante, cela de "eu sou um gerente que precisa desesperadamente virar diretor". A busca recomeça. Você encontrou a pessoa que idealizou. A solidão, aquele fantasma que te assombrava, foi embora. A felicidade é real, palpável, por um tempo. Logo, a máquina de problemas da sua mente liga novamente, buscando novas ameaças. Mas será que ele, me ama de verdade? E se eu for traído, e se essa pessoa mudar? Ou então, precisamos comprar um apartamento, o aluguel é dinheiro jogado fora. A busca pela segurança substitui a busca pelo amor. A ansiedade da perda substitui a alegria da presença. A cela mudou de nome, da solidão para o medo de perder. Mas a sensação de inquietação, de que algo ainda falta, é exatamente a mesma. O problema não são as metas. O problema é a nossa crença ingênua de que uma conquista externa pode consertar um estado interno. É a ilusão de que podemos encontrar a paz permanente em algo que está fora de nós. Não podemos. Enquanto a nossa programação mental for a de buscar para preencher um vazio, cada conquista será apenas um preenchimento temporário. É como tentar encher um balde furado. Você pode até usar uma fonte maior, uma mangueira mais potente, mas enquanto o furo estiver ali, o balde, invariavelmente, voltará a se esvaziar. A cela não é o emprego, não é o status de solteiro, não é o peso na balança. A cela é o próprio desejo incessante. E nós nos tornamos mestres em carregar essa cela conosco para onde quer que a gente vá, redecorando-a a cada nova conquista. Se a busca é dor, a chegada é tédio, e cada conquista é apenas uma troca de cela, então estamos condenados? Existe uma saída para essa esteira de desejos infinitos? Sim, existe. Mas ela não está no depois. Não está na próxima conquista que você já está planejando. Ela exige uma coragem diferente. A coragem de parar de querer vir a ser, para finalmente, e talvez pela primeira vez, apenas ser. Mas o que significa simplesmente ser? Não se trata de passividade ou desistência, mas de um reposicionamento radical. Deixar de se confundir com os próprios desejos. É a coragem de permanecer presente, mesmo quando tudo dentro de você grita por um depois. É o ato mais difícil e libertador de todos, desapegar a sua identidade do seu objetivo. Você não é a sua meta. Repita isso para si mesmo. Você não é a promoção que persegue. Você não é o relacionamento que idealiza. Você não é o corpo que deseja esculpir. Esses são projetos, são verbos, são coisas que você faz, mas não são quem você é. Nós fundimos o nosso eu com a nossa busca, e essa fusão é a origem de toda essa ansiedade. Quando você diz, eu sou um advogado tentando virar sócio, sua identidade inteira está depositada em um resultado futuro e incerto. Se você consegue, como vimos, encara o vazio de ter perdido seu personagem principal. Se você falha, sente que o seu eu inteiro fracassou. É uma aposta de tudo ou nada, onde, paradoxalmente, as duas opções levam a uma crise. Desapegar a identidade do objetivo é entender que seu valor como ser humano é incondicional. Ele não aumenta com um troféu, nem diminui com uma derrota. Ele apenas é. A sua busca é uma circunstância, uma fase, um jogo que você escolheu jogar. Mas não é a definição da sua existência. Pense na sua meta de saúde, de correr uma maratona. É um objetivo nobre.
Mas você não é um aspirante a maratonista. Você é uma pessoa que, neste momento, escolheu o desafio de correr. O valor está no ato diário de calçar o tênis, na disciplina de treinar mesmo nos dias frios, na superação da dor muscular. Se por acaso você se machucar amanhã e não puder mais correr, você deixa de existir? Sua identidade desmorona? Não. Você continua sendo você, uma pessoa que agora precisa encontrar uma nova forma de se cuidar e de se desafiar. A meta era o fazer, não o ser. Ou talvez seu grande projeto seja aprender a tocar um instrumento. Você se frustra, erra as notas, se compara com músicos experientes. A voz na sua cabeça diz que você não é um músico de verdade. Essa é a armadilha. A proposta aqui é mudar o foco. Você não precisa ser um músico. Você pode ser apenas uma pessoa que encontra alegria, ou desafio, ou consolo no ato de aprender a tocar. O objetivo não é a perfeição, não é o aplauso. É a relação que você constrói com a música, com a sua própria persistência, com a sua capacidade de aprender. O valor está no processo, não no resultado. Quando você desapega a sua identidade do resultado final, a pressão desaparece. E o que sobra? A liberdade de tentar, de errar, de aprender, de simplesmente fazer. Quem é você sem a sua lista de tarefas? Sem a sua grande busca? O que sobra quando o verbo principal da sua vida deixa de ser alcançar e passa a ser simplesmente ser? Sobra o agora. Sobra a pessoa que respira, que observa, que sente, que se conecta. O vazio que tanto tememos depois da conquista não é um abismo, é uma página em branco. E isso assusta porque uma página em branco exige que a gente invente, que a gente crie, que a gente seja o autor. É muito mais fácil seguir um roteiro que já nos deram. Estude, trabalhe, case, tenha filhos, se aposente, do que encarar a liberdade assustadora de escrever o nosso próprio. Desapegar a identidade do objetivo é o primeiro passo para pegar a caneta na mão. Mas existe um passo além, um estado que nossa mente, viciada em problemas, considera quase impossível. A felicidade que não nasce de conseguir o que se quer, mas de, finalmente, não precisar querer mais nada. Desapegar a sua identidade do seu objetivo é o primeiro e mais corajoso passo para fora da cela. Mas existe um passo além, um estado de ser que a nossa mente, viciada em problemas e movida pela eterna insatisfação, considera quase impossível, quase uma heresia. É a felicidade que não nasce de conseguir o que se quer, mas de finalmente, e com uma paz assustadora, não precisar querer mais nada. E não, isso não é apatia, não é desistência, não é se contentar com pouco por falta de ambição. É o exato oposto. É a forma mais radical de abundância. O contentamento é a descoberta de que a paz que você projeta para um futuro distante, para o depois de todas as suas conquistas, já está disponível para você, aqui e agora, no silêncio entre um desejo e outro. Nós fomos ensinados a confundir felicidade com euforia. A euforia é o pico, a adrenalina da conquista, o champanhe estourando. É barulhenta, intensa e, por sua natureza, extremamente curta. O contentamento, por outro lado, é um platô. É um estado de paz serena, uma alegria silenciosa que não depende de eventos externos. É a felicidade que não precisa de um motivo. É a paz de simplesmente ser, em vez da ansiedade de constantemente vir a ser. E é por isso que ela nos assusta tanto, porque ela não nos dá uma história para contar, não nos dá uma meta para perseguir. Ela apenas nos convida a habitar o presente. E nós, como vimos, somos mestres em fugir do presente. A verdadeira liberdade não é ter a capacidade de conseguir tudo o que se quer. É ter a liberdade de não precisar querer nada para se sentir completo. Imagine o profissional que ainda busca a excelência em seu trabalho, não porque precisa da próxima promoção para validar seu ego, mas porque encontra um prazer profundo no próprio ofício, na resolução de um problema, no ato de criar algo bem feito. Sua satisfação não é adiada para o dia do bônus. Ela acontece a cada hora bem trabalhada. A meta se torna uma bússola, não um destino. O desejo vira uma preferência, não uma necessidade. Pense na pessoa em um relacionamento que para de exigir que o outro cumpra um roteiro de perfeição.
Ela para de buscar a euforia das grandes declarações e dos gestos cinematográficos e encontra uma felicidade profunda na cumplicidade de um silêncio compartilhado, no conforto de um gesto cotidiano, na beleza da presença imperfeita, mas real, do parceiro. Ela não precisa que o relacionamento chegue a algum lugar. Ela já está feliz no lugar onde ele se encontra hoje. O objetivo final da jornada não é colecionar troféus para exibi-los em uma estante empoeirada. É chegar a um ponto em que você pode olhar para a estante vazia e não sentir falta de nada. É entender que a verdadeira conquista não é o que você obtém, mas quem você se torna no processo. E, ironicamente, a pessoa que você se torna quando aprende a não depender da busca é alguém que já não precisa de nenhuma conquista para se sentir em paz. Você finalmente sai do pêndulo, não porque o parou em um dos extremos, mas porque aprendeu a flutuar no centro dele. E agora, a última provocação, a pergunta final, para ecoar no seu silêncio. Olhe para o seu maior desejo neste exato momento, aquela coisa que você colocou no altar, que justifica todos os seus sacrifícios. Imagine com toda a clareza que puder que você o alcançou. Agora, neste instante, sinta a euforia inicial. E depois, sinta o silêncio que vem depois dela. E então me responda, com a honestidade mais brutal que você conseguir, o que você realmente teme que vai perder, além da própria busca, quando finalmente o alcançar. Se essa reflexão te incomodou, ótimo, era para isso mesmo. Se teve coragem de encarar até o fim, deixa sua verdade aqui nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar, compartilha com quem precisa desacelerar da busca para se reencontrar com o agora. No Rima da Mente, a gente não busca a próxima resposta. A gente aprende a conviver com a pergunta. Se inscreve e se prepara. A jornada para dentro é a única que não tem linha de chegada.